Graça e paz, queridos. Aqui nós estamos na quinta aula do nosso curso de capacitação e formação de professores de escola bíblica dominical. E hoje nós vamos passear no campo da pedagogia de projetos. Nós vamos entender o que concerne a pedagogia, o que concerne a projetos. Vamos estudar os dois campos e vamos entender a relação deles e a aplicabilidade na nossa sala de aula. Eu só abrir o nosso material aqui. O que é pedagogia de projetos? Conforme eu falei a princípio, percebam que nós iremos trabalhar dentro dos dois campos. O campo da pedagogia e este campo da pedagogia aplicado aos projetos. E aí nós iremos obter uma, uma essência deste contexto que nós iremos estar aprendendo, destes dois campos que nós iremos estar aprendendo hoje, certo? Então vamos dar continuidade. Conceito de projeto. O que é projeto? De onde vem essa palavra? A palavra ela veio do latim projectus, que significa algo lançado para frente, certo? Projétil, tá? Lembra um pouquinho o projétil de uma bala, que é algo que é lançado para frente, há uma pressão. E aí a gente consegue entender que projeto vem de projectus, que é algo que é lançado para frente. Tem que estar claro que o projeto do professor deve viabilizar as situações que propiciem aos alunos desenvolverem seus próprios projetos. Então, aqui, para você, professor de escola bíblica dominical, você vai aprender hoje mais uma ferramenta. Pedagogia de projeto, nós iremos ver que ele não é um método, é uma ferramenta para que nós possamos melhorar a nossa didática, melhorar a nossa captação de conteúdo do assunto a ser proposto, a ser lecionado. E Machado de Assis já fala aqui, não se faz projetos quando se tem certezas ou quando se está cheio de dúvidas. Então, nós iremos aqui taxiar um pouquinho para entender a pedagogia de projeto, certo? A palavra, conforme nós vimos aqui, já nos vai dar uma ideia de para onde nós iremos impulsionar aquele assunto que nós estamos aprendendo, certo? Projeto, ele não é uma atividade proposta pelo professor como tema dirigido, resultando numa apresentação de trabalho. Projeto aqui não é algo que venha a ser dirigido, é algo que venha a ser selecionado, colocado num slide, numa apresentação e exposto aos seus alunos. Não. Projeto é uma problemática que vai precisar de um processo de investigação, que vai precisar usar diferente área de conhecimento, que a gente vai ver as possibilidades, a gente vai tentar construir uma nova visão, um novo ideal daquele assunto, uma nova ótica. Então percebamos aqui que projetos é algo que vai nos permitir estar dentro de um campo onde nós precisaremos aprender a lidar com as informações, aprender a taxiar neste campo de captação de informações e organização, certo? Então, projetos nada mais é do que nós estarmos diante desse contexto aprendendo além de aprender, construir o nosso saber para que nós possamos ter mais base e propriedade na nossa sala de aula. Então, o que é pedagogia? Pedagogia de projetos. Pedagogia, ela é uma área do conhecimento. Perceba que existem várias do conhecimento, mas pedagogia, ela é uma área do conhecimento, certo? Que se dedica ao estudo e ao desenvolvimento de métodos. Então, a pedagogia, ela vai trabalhar ela vai se dedicar, na verdade,
a estudar, a desenvolver técnicas, métodos, estratégias que vão aperfeiçoar a educação. Então, encontramos pedagogia em tudo, certo? Então, é importante deixar registrado aqui que nós encontramos pedagogia em tudo que está relacionado à educação. Então, entendendo o que é pedagogia, certo? Que é justamente essa área do conhecimento que vai se dedicar a esse estudo e desenvolvimento dos métodos, é interessante nós fazermos a ligação de entender o termo pedagogia, certo? E o termo projeto, juntando pedagogia de projetos. Então, esse termo passou a ser conhecido no Brasil com a divulgação do movimento chamado Escola Nova. Que movimento é esse? Quando você entra na faculdade e vai estudar na faculdade a pedagogia, por exemplo, ou até mesmo a formação do qual eu estou fazendo, que seria a letras português e inglês, quando você adentra, você passa a entender, a ter que estudar as bases que fundamentaram a educação. E uma das bases são alguns movimentos, movimento tradicionalista, renovador, tecnicista e o movimento Escola Nova, que surgiu já aqui dentro desta contemporaneidade. Então, para entendermos um pouquinho o que é esse movimento, eu vou abrir aqui o slide para que você possa acompanhar comigo, certo? Esse movimento ele vai totalmente contrário à escola tradicionalista, conforme eu falei há pouco. Por quê? É um modelo pedagógico ou de ensino. Ele é um movimento que ele foi resultado por pesquisadores europeus e criou também, na verdade, uma certa força aqui no Brasil. E é um movimento que trouxe um novo olhar para a educação. Então, temos aqui, ó, traz como filosofia as teorias socio-interacionalistas de Piaget e Vygotsky, certo? Portanto, o aluno ele vai participar efetivamente na construção do seu conhecimento e aprendizagem. Pedagogia de projetos não é nada mais, nada menos, e também tão importante do que o processo de construção do conhecimento, da investigação, da estruturação do saber, certo? Então, o professor, dentro do movimento Escola Nova, não é aquele mais que detém todo o conhecimento, não é aquele mais que tem todo o saber, aquele que o que fala está falado e ninguém pode revogar. O professor, ele passa, na verdade, a ser o mediador. Dentro do movimento Escola Nova, passa a ser o mediador do conhecimento. Então, ele vai guiar o aluno ao conhecimento, ao aperfeiçoamento, à busca, à estruturação, solidificação do conhecimento. Então, o que é que ele faz? Como mediador, ele vai incentivar, ele vai motivar, ele vai despertar o senso crítico do seu aluno, ele vai fazer com que o aluno busque meios para concretizar aquele saber que ele está construindo. Então, o papel do professor hoje, dentro do movimento Escola Nova, é este: é levar ao conhecimento, o aluno ao conhecimento. É uma coisa bem interessante para nós estarmos aqui ligados. Vejam bem, entender na prática. Você está fazendo um curso de capacitação e formação de professor de escola bíblica. Perceba que você está diante de professores. A minha pessoa, o pastor José Mário, são professores que têm suas formações e professores que estão guiando vocês ao conhecimento, aos métodos, às metodologias, às ferramentas, para que você venha aperfeiçoar o conhecimento que você já tem e solidificar, aumentar ainda mais aqueles ao qual está somando neste processo de formação. Mas perceba que nós estamos pegando
a nossa bagagem de conhecimento, nós estamos mediando você, certo? Para que você construa o seu saber. Então, nós estamos vendo na prática aqui neste curso, nesta sala de aula online, que é a metodologia ativa que está expressa em nossa ementa, e aí você consegue entender que você está construindo o teu conhecimento. Faça uma retrospectiva, hoje é a quinta aula, faça uma retrospectiva de quantas aulas que nós já passamos e o quanto você já aprendeu neste curso, tanto presencialmente quanto online. Então aí você já consegue entender o quanto que nós conseguimos, dentro da nossa postura de mediação do conhecimento, levar você a uma nova visão. Este é o movimento Escola Nova na prática. E a pedagogia de projetos, ela vai lhe ajudar não só o professor, mas também o aluno. Então vamos lá. Aqui nós temos um mapa mental resumido, certo? Um fluxograma, para ser mais específico, para que você entenda. Pedagogia de projetos se originou na Europa e na América do Norte, certo? E com o conceito de construção de ambientes dinâmicos de aprendizagem e veio com o objetivo de trazer, de fazer com que o aluno participe do processo da construção do conhecimento. Então vejam, ela veio da Europa e América do Norte, reverberou aqui no Brasil, tá? Então aqui no Brasil tomou muita força com grandes autores e percebam que é interessante porque foram figuras humanistas, figuras respeitáveis da nossa história pedagógica, Lourenço Filho, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo. Então, tivemos grandes nomes e o próprio presidente Getúlio Vargas foi quem, quando assumiu o governo, na época, no século ali 19, 20, ele assumiu e ele reivindicou isto, ele reconheceu esse movimento Escola Nova. Então, este movimento que deu origem à pedagogia de projetos, solidificou, concretizou isto que nós estamos vendo aqui no slide. Então, teve essa origem, veio com esse conceito, impactou, certo? A nossa história, o nosso método de ensino e fez com que o aluno ele não fosse mais uma página em branco a ser escrita pela mão do professor, e sim uma página em branco a ser escrita com suas experiências e todas as suas vivências dentro da sala de aula. E a escola bíblica dominical não é diferente para que nós possamos empregar a pedagogia de projetos, certo? Então, olha que interessante aqui. Vamos lá entender as etapas da pedagogia de projetos. Mas antes, um feedback. Esse feedback que está no ponto 3, certo? Vai nos levar a desvendar algo que é bem interessante. Vejam bem. Primeiro ponto, existe a questão motivadora. Esta questão motivadora é o que vai lhe dar todo o aparato, todo o incentivo para que você venha iniciar a tua pedagogia, tua pesquisa, teu projeto, certo? Então, você já tem aqui o que te motiva, algo que está lhe deixando curioso, certo? Com essa motivação, você vai correr para coletar os dados. E aí você começa a pegar todos os dados ali, começa a buscar, coletar, resumir, escrever, bota dentro de uma pasta, vai colecionando, pegando tudo o que permeia aquele assunto, certo? 3, reflexão e feedback. E aí a gente entra aqui neste adendo, que feedback ele vai consistir em quê? Me permita só abrir aqui, para que você tenha uma visão melhor. Feedback consiste na manifestação de uma opinião, na demonstração de um ponto de vista ou mesmo na análise de algo. O feedback ele é utilizado, por exemplo, para avaliar uma pessoa, uma empresa, um produto ou um serviço. Então, você vai desenvolver o seu ponto de vista. Perceba que você teve uma curiosidade, você fez a sua coleta de dados, você desenvolveu o seu ponto de vista sobre os assuntos que você captou. Após isso,
você vai para a avaliação do aprendizado. O quanto eu sabia sobre este assunto e o quanto eu estou sabendo agora. Vamos para a prática, porque nós estamos aqui numa aula de escola bíblica dominical, certo? Então, na prática, aqui, o que é que nós vamos fazer? Deixa aqui o slide bem maior. Você vai pegar uma questão sobre perdão, por exemplo. Vamos estudar sobre perdão. Eu trago sempre esses temas assim, perdão, salvação, consagração, enfim. Ou adoração, enfim. Pega aí o tema de perdão. Alguma coisa que me dá uma curiosidade sobre perdão é saber o que é que acontece com a pessoa antes, durante e depois do perdão. Então aí você vai coletar todos os dados que for pertinente ao perdão. Você vai procurar na Bíblia, você vai em livros extrabíblicos, você vai procurar em artigos teológicos, artigos cristãos, pôsteres, ministrações, vídeos, hinos, enfim, você vai coletar todos os dados sobre perdão. E aí você vai desenvolver a sua ideia com aquilo, com tudo aquilo que você captou de coleta de dados, aí você faz a reflexão e o feedback. Feito a reflexão e o feedback, você vai partir para a avaliação, quanto eu sabia sobre perdão, quanto eu sei sobre perdão hoje. Após isso, ponto 5, você vai fazer a escrita e a apresentação da pesquisa. Se for algo que você queira apresentar, mostrar o ponto de vista numa ministração, num culto de doutrina, algo que você queira expor, tá? Aí você vai passar para a escrita, você vai desenvolver, escrever, organizar todas os seus dados coletados, construir, na verdade, estruturar o seu saber. E aí você vai fazer a apresentação da pesquisa se for pertinente. Olha, eu fiz uma pesquisa sobre perdão e antes eu entendia que perdão era isso. Só que, na verdade, a minha curiosidade que motivou foi o que é que acontece com a pessoa antes, durante e depois do perdão, certo? Depois ela dá o perdão ou perde o perdão. E aí eu consegui taxiar com todas as informações necessárias, eu tenho uma nova visão sobre isso. E aí você começa a sua exposição dessa pesquisa, certo? Então, pedagogia de projetos vai permitir que você faça justamente essa consolidação de um saber. Aqui temos um mapa mental que ele vai tratar sobre muita coisa. Este material ele foi posto no grupo, tá? Para que você possa acompanhar e ver melhor, tá? Esse mapa mental sobre projetos. Projetos aqui, ele vai englobar prática pedagógica, onde o professor, juntamente com seu aluno, ele vai estar procurando, ou vai ser, o professor, na verdade, vai ser o orientador que vai buscar a abrangência e o aprofundamento conceitual. O aluno, ele é um recurso ativo dentro desse processo, tá? O professor, ele vai apenas só mediar, nortear o aluno. Existe estes 3 pontinhos, 4 pontinhos aqui: origem, dúvida, problema e curiosidade. A origem, certo, do assunto que você está pesquisando para desenvolver um projeto. A dúvida, certo, que você vai trabalhar. Lembra que Machado de Assis falou lá atrás? Machado de Assis falou que se não se faz projeto quando se tem certezas, tem que ter uma dúvida quando está cheio, ou quando está cheio de dúvidas. Então, essa dúvida tem que ser latente, tem que ser algo que vai ser o seu propulsor para você buscar o conhecimento e construir o seu saber. Então, temos algumas perguntas aqui sobre o que sabemos hoje. O que é que eu sei sobre perdão, a nível de exemplo? O que eu quero saber, certo? O que queremos saber? Eu quero saber o que é que acontece com a pessoa antes, durante e depois. Como vamos saber? Quais são os recursos que eu vou procurar para saber sobre isso? Eu vou passear no campo da psicologia, da psicanálise, da análise comportamental, da psicopedagogia. Então, o campo ele é vasto para que a gente venha taxiar em todas as outras áreas para concretizar e estar solidificando a estruturação do meu saber.
o que aprendemos, após tudo isso, o que fazer com os resultados. Eu devo apresentar? Eu devo escrever um livro? Eu devo desenvolver um artigo? Eu devo postar isso em algum lugar? Então, percebam que existem denominações para entender o que é projetos. Denominações, por exemplo, pedagogia de projetos. Dentro do campo de projetos, a gente pode trabalhar pedagogia de projetos, projeto de trabalho, projeto pedagógico, certo? Aqui embaixo tem a compreensão e resolução de problemas da realidade. Às vezes um projeto ele vai servir para isso, entender, tá? E resolver um problema da realidade. Dentro do campo de projetos também existe atividade em equipe, um trabalho colaborativo. Tá aí uma coisa que você pode até incrementar na sua sala de aula, que é justamente esse trabalho, perdão, esse trabalho coletivo, tá? E algo que vai levar você a trabalhar em equipe. Trabalhando em equipe, junto com seus alunos, e a melhor turma para que você possa trabalhar pedagogia de projetos é a classe dos jovens, que são a mente um pouquinho mais aberta, que você pode despertar, na verdade, a curiosidade neles, e aí eles procurarem tudo que eles têm acesso. O campo ele é vasto. Dentro desse mapa mental que nós temos aqui, a gente vai ter diversos subsídios para entender o que o, o campo de projetos, a área de desenvolvimento de um projeto pode abranger, tá? Vai além disso aqui, mas é interessante você entender e está na sua apostila isso. Perceba o seguinte, aqui no nosso próximo slide, ele vai fazer um parecer, tanto na prática de ensinar e aprender, em relação ao aluno quanto ao professor. E aqui eu quero trabalhar com vocês uma visão que é bem interessante. Percebam no slide. O aluno aprende no processo de produzir e de levantar dúvidas, de pesquisar, de criar relações, que vão o quê? Incentivar as novas buscas, novas descobertas, novas compreensões e novas reconstruções de conhecimento. O aluno, na verdade, dentro de pedagogia de projetos, quando você aplica ao aluno e você passa essa ferramenta para ele, você está fazendo com que o aluno ele vá produzir, ele vai levantar dúvidas, ele vai pesquisar, ele vai criar relações com pessoas, relações com o assunto que ele vai estar buscando, novas descobertas, certo? Ele vai trabalhar nas compreensões e reconstruções de um novo conhecimento sobre aquele assunto. Então, pedagogia de projetos aplicada ao aluno vai fazer com que o aluno adentre dentro de um campo de construção, de um saber, de um conhecimento que vai ser valioso para ele, certo? Isso aqui classifica-se também na aplicabilidade de uma atividade, por exemplo. Se você pede uma atividade para que seu aluno ele vá procurar, vá cavar o poço, como diz a expressão dentro do meio cristão, você vai fazer com que seu aluno ele venha buscar aprender mais, tá? Então ele vai desenvolver uma nova postura, uma postura de uma pessoa que vai investigar o assunto, vai investigar o tema, mas ele vai querer sanar as dúvidas. Ele não vai descansar enquanto não sanar as dúvidas. Uma vez que ele não conseguir sanar toda a dúvida, aí entra o mediador, que é o professor que vai guiar. Olha, se você pesquisar por esse ponto aqui, se você olhar por essa ótica, você vai desenvolver melhor o seu trabalho, tá? Ao professor, a pedagogia aplicada, pedagogia de projetos aplicada ao professor. O professor ele vai deixar de ser aquele que ensina para ser um mediador na reconstrução do conhecimento, para que o aluno possa encontrar sentido naquilo que está aprendendo. Então, trabalhando a pedagogia de projeto numa sala de aula, por exemplo, não é a metodologia, é sim uma ferramenta de pesquisa.
conforme nós falamos lá atrás. É uma ferramenta poderosa, é um mecanismo, tá? Conforme a pedagogia ela vai estudar e desenvolver, foi desenvolvido, é um mecanismo para ajudar no contexto de educação. Quando você trabalha isso na sala de aula, você vai guiar o seu aluno a reconstruir. Perceba que a pedagogia jamais vai anular o conhecimento do aluno. O aluno tem seu conhecimento, sim, e é o que nós trabalhamos lá em algumas aulas atrás. Acho que foi a primeira, foi a segunda aula, onde falamos sobre o conhecimento empírico, que é aquele conhecimento que o aluno tem de experiências vividas. Então, a pedagogia não vai descartar esse conhecimento, ela vai pegar esse conhecimento e vai lapidar para que o aluno saia do senso comum, tá? Do conhecimento comum para um conhecimento mais técnico, conhecimento testado, um conhecimento aprovado, conhecimento que foi construído, tá? Por isso, reconstrução do conhecimento, ou seja, vai fazer com que aquele saber limitado que o aluno tem sobre, vou tomar aqui novamente, perdão, ele venha a ser aguçado, ele venha a ser expansivo a outros campos do qual o aluno nunca se atinou para ter que ir buscar. Certo? Então, pedagogia de projetos vai fazer isso no seu aluno. Então, ainda continuando aqui, na mediação pedagógica, veja o seguinte. Deixa eu só abrir aqui. O aluno ele vai ter o quê? É uma caminhada, um universo cognitivo e afetivo. Ele tem, como eu falei aqui, a sua cultura, seu modo de entender aquele assunto, a sua história, o contexto de vida, portanto, um processo particular de aprendizagem. Ele tem um modo dele absorver aquilo, aprender aquele assunto, tá? Então, o tema em questão, pedagogia de projetos, vai fazer com que o aluno, ele venha taxiar com o que ele já tem e lapidar com novos saberes, tá? Ao professor, na mediação pedagógica, compete a clareza da sua intencionalidade pedagógica e saber intervir no processo de aprendizagem do aluno para garantir que os conceitos sejam compreendidos e sistematizados pelos alunos. O aluno ele vai adentrar dentro do processo de captação de informações sem saber como fazer, certo? O professor ele vai precisar, caros alunos, ter habilidade para mediar, certo? O conhecimento, o processo de aprendizagem do aluno, tá? O aluno muitas vezes ele vai taxiar em alguns campos que não vai, você como professor já sabe que não vai ter uma finalidade. Por exemplo, o aluno está pesquisando sobre o Apocalipse, por exemplo. E aí está assistindo a novela da Record, que está aí, aqui, uma série aí que apareceu, e aquele aluno vai tomar aquilo ali como objeto de estudo. Quando na verdade ali está cheio de marketing, ali está cheio de intenções humanas e nada da essência da Bíblia, tá? Então, o aluno ele está caminhando num campo errado, mas com uma dúvida que é importante você levar em consideração, certo? E aí você vai ter que intervir no processo. Olha, procura esses outros contextos, pesquisa aqui, veja esse livro, veja esse documentário, veja esse seriado evangélico aqui, enfim, alguma coisa que leve seu aluno a beber da fonte correta. Você é a fonte que do aluno. Você é aquela referência, você é o mediador, mas não deixa de ser a referência para o seu aluno. Então, não perca o fio da meada na sua sala de aula. Se você estiver desenvolvendo a pedagogia de projetos na sua sala de aula, você vai ter que saber, você tem que entender, ter clareza da intencionalidade pedagógica, você tem que saber onde você quer chegar, você tem que saber onde você vai levar os seus alunos, você tem que saber que seus alunos vão precisar desenvolver esse conhecimento, tá? Então, diante a isto, vamos dar continuidade. E aqui é outra questão interessante que a gente vai precisar trabalhar. Vejam bem. Trabalhar por projetos requer mudanças na concepção de ensino e aprendizagem.
Uma pedagogia de projeto vai provocar uma mudança não só no aluno, como também no professor. Por quê? Entendam comigo esse slide aqui. Não é uma metodologia. Envolve a realidade de sala de aula e do contexto escolar. Então entendam que não é uma pedagogia de projetos, não é uma metodologia, mas sim algo que vai envolver a realidade do aluno. Porque se você colocar o seu aluno na escola bíblica dominical para procurar pesquisar, ele vai mudar a postura, mudar a concepção, certo? Você está formando pessoas cristãs com pensamento bíblico para que eles possam lá fora propagar o evangelho. Então é mudança de vida no seu aluno, tá? Então não é uma metodologia que você vai usar, é algo que você vai ter que tomar todo um cuidado. Vamos pesquisar sobre determinado assunto, mas você tem que saber, tá? Aonde você quer chegar com isso. Existem três aspectos fundamentais a serem observados para trabalhar com projetos. Primeiro, possibilidade de desenvolvimento de desenvolvimento dos alunos. Será que o que nós iremos trabalhar vai desenvolver no aluno algo? Vai suprir alguma coisa? Será que o que eu vou trabalhar na sala de aula vai haver uma mudança não só comigo, mas também com a minha sala de aula? Então, é algo que você precisa observar para trabalhar com o projeto. Segundo, dinâmicas sociais do contexto que atua, certo? Dinâmicas sociais. Para se trabalhar com pesquisa, um projeto pedagógico, você vai trazer diversas dinâmicas, certo? Da atualidade. Você vai trabalhar alguma coisa da atualidade dentro da sua sala de aula de forma dinâmica, para que seu aluno ele venha consolidar o seu conhecimento, o seu saber. Terceiro é possibilidade de mediação pedagógica. Será que você se sente apto para mediar esse processo de aprendizado do seu aluno? Será que você consegue fazer essa mediação pedagógica? Será que você tem? Por isso que a importância de o professor ele nunca vai saber de tudo. Mas o professor precisa ter conhecimentos gerais. Acerca de tudo, um pouquinho, tá? Pegue, mas eu não gosto de notícias. Ora, você é professor, você tem que se atualizar. Mas eu não gosto do movimento LGBTQIA+, não sei o que, não sei o que. Mas você precisa se inteirar sobre eles. Não, porque eu não gosto de pecado. Mas você vai precisar se inteirar e entender o que é pecado, quais são as práticas, para que você possa ter isso em mente, ter uma bagagem para trabalhar com o seu aluno, tá? Então, a mediação pedagógica vai abrir um leque para que quando seu aluno entrar nesse campo, ele não venha se perder lá e ficar voando, querendo achar alguma coisa em algo que ele não vai conseguir encontrar texto nem contexto nenhum, tá bom? Então, é importante a gente levar em consideração e trabalhar esses três aspectos fundamentais, certo? Então, levando isso em consideração, eu vou entender e vou saber que eu tenho competência e eu vou trabalhar projetos, pedagogia de projeto na minha sala de aula como uma metodologia, como algo, como uma ferramenta, na verdade, não é metodologia, tá? Como uma ferramenta para a construção do saber. Então, é algo que você vai usar a realidade do seu aluno para que ele evolua intelectualmente. Aí você já sintetizando aqui. Outro slide para que a gente possa dar continuidade aqui é interessante. Limitações e desafios a serem superados. Existem algumas coisas que a gente precisa entender o que a pedagogia de projetos pode fazer com a gente. Vamos lá. A pedagogia de projetos pode promover a interação das diversas áreas do conhecimento. Porém, a limitação está na aula de 50 minutos e a grade curricular sequencial. São muitos assuntos, são muitos conteúdos, é muita coisa que a gente vai pesquisar, que a gente vai ver. Porém, temos que entender que o nosso limite
é 50 minutos de aula. Se for o caso na sua congregação, seu ministério, você tem que se ater ao seu minuto de aula. E quando isso acontece, quando você entende que você tem que seguir uma quantidade de minutos ali e continuar uma grade curricular sequencial, é algo que já está sistematizado no escopo lá de projeto da Escola Bíblica Dominical da sua igreja, você vai passar a trabalhar com projetos onde esse processo de trabalhar com a pedagogia de projeto vai exigir articulações disciplinares que implicam aprendizagens que extrapolam o tempo da aula e o espaço físico da sala de aula e da escola, tá? Então, essa interdisciplinaridade vai fazer com que você permeie os espaços fora da sala de aula, mas não venha fugir nem perder as estribeiras, tá? Então, você pode até entender que é algo que pode levar você a sair do espaço físico da sala de aula ou da escola. Mas aí é claro que numa escola bíblica dominical a gente não vai levar ninguém para fora para ter que aplicar alguma coisa, algum conhecimento, tá? Você vai ter que ser habilidoso o suficiente para trazer toda a tua construção ali naquele ambiente onde ele foi disponibilizado para trabalhar, certo? Com isso, caros alunos e professores ao mesmo tempo, eu amo falar desta forma, porque isso nos leva a entender que nós estamos formando professores. Então, a nova visão que nós estamos desenvolvendo aqui, construindo aqui, para a nossa atividade em sala de aula. Alguns projetos articulados e coautoria do processo, dos protagonistas do processo educacional. Quando o projeto de gestão da escola, por exemplo, está articulado com o projeto de sala de aula do professor, que, por sua vez, visa promover o desenvolvimento de projetos que tratem de problemáticas de interesse do aluno, integrando as diversas áreas do conhecimento e comunidade escolar, o processo de ensino-aprendizagem, por ação dos diversos protagonistas envolvidos, terá uma nova escola com uma nova prática pedagógica e, por conseguinte, uma aprendizagem para a vida. Então, perceba que é algo que está aqui unido, é algo que está casado, é algo que está lado a lado aqui, certo? Então, você pega o projeto de gestão da escola, e aí toda escola bíblica dominical já tem seu projeto, tá, de gestão. O projeto de sala de aula do professor e os interesses, as problemáticas que você, como professor, vai aplicar no seu aluno. E isso somado, tá? Como uma massa de bolo, vai contribuir, tá? Dentro da comunidade escolar, dentro de um processo de ensino-aprendizagem, algo que vai desenvolver uma nova escola, um novo ambiente, uma nova aprendizagem de vida. Então aí existe a articulação e coautoria dos protagonistas do processo educacional. Então é algo que está ligado à escola, o professor e o aluno. Se não estiver ligado à escola bíblica dominical, junto com sua superintendência, o professor focado e ligado, tá? Nos processos de ensino-aprendizagem e o aluno ali disposto a aprender, a cavar o poço, a pesquisar, a entender o que você está propondo, se não tiver esse contexto, não vai haver uma nova aprendizagem, não vai haver mudança de vida, não vai haver propagação do evangelho. Mas quando esses três processos, estes três protagonistas estiverem ligados, o processo educacional ele acontece e flui muito bem, tá? Outra coisa interessante aqui, partindo para as considerações, tá? No nosso último slide aqui, o avanço vertiginoso da tecnologia vai pressupor que o professor necessite operacionalizar os mais diversos recursos tecnológicos.
Porém, a exigência maior está na capacidade de desenvolver novas práticas de ensinar e aprender. Então, vai demandar de você a criatividade. O professor vai ter que ser criativo, vai ter que entender que existe todos os aparatos e recursos tecnológicos para você trazer para a sala de aula, mas você precisa aguçar um pouquinho sua criatividade, suas práticas de ensino, suas práticas de aprendizagem, para que você, ou de aprendizado, para que você possa desenvolver nos seus alunos algo mais dinâmico, desenvolver na sala de aula uma aula dinâmica, uma aula proveitosa, para que os alunos saiam da sua sala de aula dizendo: amei essa aula, consegui aprender, tá? Quebre um pouquinho o protocolo daquele professor culto que está ali lendo, apenas lendo e relendo e não deixa, não abre um espaço para tirar uma dúvida, com medo, porque pode surgir uma dúvida que você não consegue sanar e aí vai acabar com a sua imagem de professor. Quebre isso, quebre isso. E aí seja mais dinâmico, seja criativo, traga para a sala de aula alguma coisa, um texto de um hino que trate alguma coisa sobre o tema proposto, algo interessante, um vídeo, um documentário, uma apresentação rápida de slide, mas use a sua capacidade de criatividade. Outra coisa interessante que nós temos aqui é que alguns conteúdos curriculares não são possíveis de serem abordados na forma de projetos, exigindo outras estratégias pedagógicas. É preciso ter uma abertura e flexibilidade para relativizar o processo de ensino-aprendizagem. Nem tudo que nós iremos nos deparar vai caber a uma forma de projeto, tá? É algo que são assuntos que são mais específicos, assuntos que são mais extensos, assuntos que são curtos demais, e aí você não vai conseguir desenvolver um projeto em cima disso. Mas aí você pode flexibilizar para utilizar outra forma de trabalhar esse assunto na sala de aula. E aí você não perde, na verdade, o fio da meada, você não perde a, o seu processo de ensino-aprendizagem e você não vai jamais quebrar o protocolo, tá? Uma vez que a gente aprendeu sobre a pedagogia de projetos, os métodos, as técnicas, para desenvolver melhor o contexto da educação, tá? Utilizando a pedagogia linkada ao projeto, a desenvolvimento de um projeto, para que você possa alinhar na sua sala de aula. Você está saindo desta aula aqui com uma nova concepção. Eu posso desenvolver uma pesquisa, projeto, tá? De pesquisa, utilizando a pedagogia, trazendo métodos, tá? Para desenvolver a educação na minha sala de aula. E aí você vai conseguir elencar o saber do seu aluno, levar a outro nível o saber do seu aluno e fazer com que seu aluno ele tenha uma nova visão, uma nova postura, e a sua escola venha se tornar nova, algo com aquele gostinho de quero mais. Então, na próxima aula, a gente vai estar lá, sentado na mesma cadeirinha, esperando você para aprender mais com uma nova forma de aprendizado, tá? Vá além da lição, leve coisas para a sala de aula que vai solidificar o conhecimento, tá? Se for possível, leve folhas, lápis, caneta, ou caneta, papel, enfim. Leve alguma coisa que vai construir, tá? Na ausência de um slide, na ausência de um quadro. Faça isso. Eu utilizava muito isso quando eu ministrava no ministério que eu fiz parte, tá? Eu tinha essa abertura lá para fazer isso. E hoje não é diferente. Numa sala de aula presencial, a gente utiliza os métodos que tem que utilizar para propagar o ensino, tá? Para ajudar na construção do ensino. Não perca este alinhamento, tá? Então não perca. Saiba quando intervir para poder guiar o seu aluno realmente ao conhecimento correto. Tem alunos que acham que estudou, que captou assunto demais, e aí começa a ser um pouco inconveniente na sala de aula, e aí vai atrapalhando um pouquinho, vai quebrando toda uma cronologia, uma sistemática que você desenvolveu. Aí você vai ter que saber intervir com a educação, não menosprezando a intelectualidade, porque a própria pedagogia jamais vai anular o conhecimento empírico de ninguém, tá? Então, cabe a você, professor, tomar a sua postura, ser habilidoso nisso. Requer da gente esta
Nova postura, sim, porque pedagogia de projetos dentro da escola nova trouxe isso. O professor teve que mudar a sua postura. Ele não é mais aquele ditador na sala de aula, e sim um mediador flexível, aquele que vai usar os mecanismos, os métodos, os recursos, para que o aluno ele venha construir seu conhecimento, certo? Que Deus abençoe a todos. Na próxima aula nós estaremos aqui novamente solidificando o conhecimento, estruturando o nosso saber, para que nós possamos estar a cada dia aprendendo mais e mais, sendo ótimos professores para a ministrar as nossas aulas na Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos.